Oi, gente, boa tarde. Como vocês sabem, a partir de agora a gente vai entrar num período da história do Brasil que eu considero muito importante, que é o Brasil República, e vocês precisam ter uma compreensão mais profunda do que representou o início da história republicana, de como essa história republicana se desenvolveu ao longo, de todo esse período até os dias de hoje com o governo Bolsonaro. Nesse contexto, eu vou fazer uma experiência com vocês, que é de gravar algumas videoaulas que só vão estar disponíveis no YouTube durante um período de tempo, tá? Eu não tenho pretensão de ser blogueira, na verdade eu estou fazendo isso como um instrumento de auxílio no estudo dos meus alunos do Instituto Federal do Campus Montanha. Tá bom? Então, é por isso que eu vou deixar cada material que eu postar apenas um período no YouTube, justamente porque os vídeos eles ficam muito pesados para que eu possa enviar diretamente pelo Moodle. Nós vamos proceder da seguinte maneira. Eu vou, através dos meus slides, fazer alguns comentários que eu considero os mais importantes de cada período histórico que nós vamos começar a estudar a partir de agora. E vocês, como sempre, vão me mandar os feedbacks, se estão entendendo o conteúdo a partir daquilo que eu estou me propondo a fazer, o que é muito importante, e vão tirar todas as dúvidas através dos nossos grupos de WhatsApp, como sempre fizemos, mesmo de forma presencial, tá bom, gente? Então, o tema que eu tenho para discutir com vocês hoje, na verdade, é a República Oligárquica no Brasil, que vai do ano de 1889, quando nós tivemos a proclamação da República, logo ali após o Segundo Reinado, e no ano passado nós já estudamos todas as causas que levaram à crise do Segundo Reinado. A partir de então, a gente vai ter a proclamação da República, que foi organizada principalmente pelos militares, no ano de 1889, e que vai dar origem ao primeiro governo republicano do Brasil, conhecido justamente como República Oligárquica. E por que tem esse nome de República Oligárquica? Justamente porque foi um governo que, apesar de pretensamente democrático, ele teve ali uma elite dominante que o presidiu durante todo esse período, através de uma série de instrumentos políticos que acabaram, de alguma forma, perpetuando esse poder dessas chamadas oligarquias. Lembrando que, nesse período, a oligarquia brasileira, ou seja, a elite brasileira, é uma elite eminentemente latifundiária, Pois muito bem, vamos lá. Analisar as principais questões que eu gostaria de comentar com vocês nesse vídeo. A gente vai ter basicamente duas fases desse período que nós conhecemos como República Oligárquica ou República Velha. O primeiro período ele vai de 1889 até 1894, quando nós vamos ter um período da história que ficou conhecido como República da Espada. Como o próprio nome diz, a República da Espada ela vai se referir a governo de militares que justamente no período da proclamação da República foram aqueles que presidiram os principais acontecimentos e, portanto, que se estabeleceram naquele que inicialmente deveria ser um governo provisório. Bom, o governo provisório, que é aquele responsável por elaborar uma nova Constituição, lembrando, isso é muito importante, que qualquer momento de ruptura política num Estado faz-se necessário a elaboração de uma nova Constituição, seja ela de caráter democrático ou seja ela de caráter autoritário. Aqui nós temos uma Constituição de caráter pretensamente democrático, como eu vou conversar com vocês. Bom, então dentro da República da Espada a gente vai ter aí um período de governo provisório, cujo principal objetivo vai ser a elaboração de uma nova Constituição. E por quê? Ora, já não seríamos mais um império. A partir de agora, nós seríamos uma república, portanto, era necessário formular leis que dessem corpo a uma estrutura de Estado condizente à república que se formaria a partir de então. Bom, a partir de 1891, a gente vai ter aquilo que é considerado chamado governo constitucional. É um governo efetivamente amparado nessa Constituição que foi elaborada pelo governo provisório e que vai ter principalmente dois presidentes militares.
O primeiro deles vai ser o Marechal Deodoro, que por uma série de crises políticas, como nós vamos ver, não vai ficar muito tempo no poder. E o segundo deles vai ser o Marechal Floriano Peixoto, que vai, então, começar o seu mandato em 1891 e terminar o mandato em 1894, quando a gente vai ter a eleição do primeiro presidente civil, dando origem, então, àquela que ficou conhecida como República das Oligarquias, que só vai ter o seu fim com a Revolução de 1930, quando Getúlio Vargas chegar ao poder. Vamos lá, gente. Primeiras medidas instauradas pelo governo provisório. Primeira delas, separação da Igreja e do Estado. Eu não sei se vocês se lembram, mas durante o segundo reinado havia ainda a oficialização da Igreja Católica como a Igreja Oficial do Estado e ainda havia o estabelecimento do padroado, o que mantinha um vínculo muito estreito entre a religião católica e o Estado brasileiro. Um dos primeiros princípios de um Estado pretensamente democrático é justamente o seu caráter laico. Por isso, uma das primeiras medidas do governo provisório vai ser a separação da Igreja e do Estado. Além disso, a gente vai ter a extinção dos partidos liberal e do Partido Conservador, que foram aqueles partidos políticos que dominaram a cena política durante todo o segundo reinado. E a partir dali, nós vamos ter, claro, a criação de outros partidos políticos que vão figurar nessa nova república em construção. Bom, além disso, a gente vai ter o fim das províncias e a introdução dos estados federados, típicos também de uma república. Então, antes, quando nós tínhamos ali a província de São Paulo, né, a província de Minas Gerais, agora nós vamos ter estados federados. O que isso significa? O que é muito importante da gente analisar. Eu não sei se vocês se lembram, mas uma das grandes discussões entre liberais e conservadores no período do segundo reinado é justamente o fato de que os liberais eles queriam conceder uma maior autonomia às províncias e os conservadores eles queriam um poder mais centralizado nas mãos do imperador. O fato de que nós agora não temos mais província e introduzimos uma estrutura de Estado que oferece os estados federados, isso quer dizer que esse Estado ele tem relativa autonomia em relação ao poder central, inclusive com o direito de ter uma própria Constituição estadual, como nós temos até hoje. Se vocês puderem analisar e pesquisar, a gente tem uma Constituição do Estado do Espírito Santo, a gente tem uma Constituição do Estado de Minas Gerais. A única questão é que essas constituições elas não podem contradizer de maneira alguma a Constituição Federal sob pena de incorrerem em inconstitucionalidade. Então, a própria Constituição Federal ela determina prerrogativas de legislar aos estados e eles, portanto, devem obedecer à Constituição Federal, apesar da autonomia conferida aos estados federados. Bom, como não podia deixar de ser, um período provisório, ele vai necessariamente demarcar a necessidade de convocar uma Assembleia Nacional Constituinte, que é justamente o órgão responsável por elaborar uma nova Constituição. E é por isso, então, que a partir desse momento a gente começa a analisar as principais características da Constituição de 1991, que foi a nossa primeira Constituição republicana. Vamos lá. Primeira coisa é a separação dos poderes. E isso, como eu disse para vocês, já é muito importante porque confere uma pretensão a um caráter democrático. Hoje em dia a gente tem visto muitas discussões sobre essa questão da interferência ou suposta interferência do poder legislativo sobre o judiciário sobre o legislativo, o executivo que muitas vezes tenta ou não tenta interferir nos outros poderes, é pauta de uma série de matérias de jornais que inclusive questionam o caráter democrático do nosso governo atual, né? Sem entrar no mérito dessa questão, o que eu quero conversar com vocês é que a separação dos poderes, ela vem resguardada, ela vem, na verdade, na Constituição justamente para garantir um caráter democrático, para garantir que nós tenhamos 3 poderes, o legislativo, o executivo e o judiciário, que esses poderes não se sobreponham
uns aos outros e que esses poderes eles têm um papel de fiscalizar uns aos outros para garantir a democracia. Então, a partir do momento em que a Constituição de 1891 ela estabelece a separação dos poderes, ela dá mostras de que ela é uma Constituição que se pretende democrática, apesar de uma série de distorções políticas que nós vamos analisar a partir de agora, tá bom? Bom, mais uma vez, ela vai confirmar a transformação das províncias em estados federados, como eu já havia comentado com vocês. Ela vai garantir autonomia política e autonomia financeira aos estados, o que caracteriza uma federação. Além disso, ela estabelece um regime presidencialista com mandato de 4 anos. Lembrando a vocês que o regime presidencialista é aquele em que nós temos a figura do presidente da República como a figura máxima do poder executivo no país e a ele cabe, portanto, exercer uma função não apenas de governo, mas como de representação desse Estado, tá bom? Então, o regime político escolhido pela Constituição de 1891 foi o regime presidencialista, com voto aberto para homens alfabetizados maiores de 21 anos. E aqui eu gostaria de parar um pouco para conversar com vocês, porque essa característica da Constituição, ela vai acabar dando subsídio para uma série de distorções políticas que vão acabar provocando a manutenção das oligarquias no poder. Prestem atenção. Nós sabemos que é uma Constituição, então, em que se pretende democrática, já que houve o rompimento com o voto censitário. Lembrando que o voto censitário é o voto estabelecido por renda. Só aqueles que atingiam determinada renda tinham direito ao exercício da cidadania durante o período do Império Brasileiro, por exemplo. Aqui não. Aqui qualquer um com qualquer renda pode votar. Tem direito à cidadania, desde que seja homem, desde que seja maior de 21 anos e desde que seja alfabetizado. Mas a grande característica que eu quero mostrar para vocês e chamar a atenção dessa Constituição é justamente para o fato de que ela estabelece o voto aberto. O que é o voto aberto? Qualquer um pode saber em quem você votou. Você vai até a urna e vota no candidato X, pode ter alguém ali do lado da urna que vai saber em quem você está votando. E isso, claro, é o que vai garantir uma série de fraudes, o uso da violência, uma série de distorções políticas que vão acabar garantindo a manutenção dessas oligarquias no poder. E por isso, esse período da história do Brasil que se pretende, na verdade, democrático, acaba se tornando uma grande república das oligarquias, porque essas oligarquias se utilizam de uma série de instrumentos políticos para se manter no poder, tendo como base, sem dúvida nenhuma, a garantia constitucional de que o voto é aberto e não de que o voto é secreto. É por isso que a gente tem que refletir hoje, por exemplo, sobre a preciosidade, a garantia da democracia, que é o voto secreto. Porque, afinal de contas, a partir do momento em que nós garantimos ao cidadão o voto secreto, nós garantimos que ele não vai ser coagido, né? Nós garantimos que ele vai exercer a sua liberdade de pensamento, a sua liberdade ideológica no momento, então, em que ele for escolher os seus representantes. Vamos lá, gente. Rapidamente falando sobre a República da Espada, porque não é um tema que demanda muito detalhe e que nem costuma ser um tema muito frequente em provas como, por exemplo, a prova de Enem, a gente tem aí o primeiro governo, que foi o governo do Deodoro, que, como eu disse para vocês, foi um governo extremamente conturbado e cuja principal característica é que o Marechal Deodoro ele foi eleito indiretamente, ou seja, ele foi eleito pela Assembleia Nacional Constituinte, então nós não tivemos eleição direta para presidente da República nesse momento, tendo como vice-presidente eleito um sujeito chamado Floriano Peixoto, que na verdade era da chapa oposta ao Marechal Deodoro. É claro que isso já ia causar uma série de problemas políticos nessa república que se inicia nesse momento. Mas muito bem, a grande política do governo do Deodoro, na verdade, foi uma política econômica conhecida como política do encilhamento, elaborada pelo seu ministro chamado Rui Barbosa.
A política do encilhamento, ela tinha como principal objetivo desenvolver o Parque Industrial Nacional. Mas para isso, o governo ele acabou emitindo uma quantidade muito grande de papel moeda, justamente para conceder uma série de empréstimos às pessoas que tinham como objetivo o desenvolvimento do Parque Industrial Nacional, e o resultado dessa política, na verdade, foi um grande processo inflacionário, porque se joga muito dinheiro no mercado e a partir do momento em que esse dinheiro ele passa a entrar em circulação no mercado, a gente tem um disparo da inflação. Como se não bastasse, muitos daqueles que pegaram dinheiro alegando o investimento no setor da indústria no Brasil, utilizaram esses recursos para outros fins, inclusive para a manutenção e para o fomento da própria agropecuária. Então, essa política ela foi fracassada por vários motivos. O primeiro deles, porque acabou acarretando um grande processo inflacionário. O segundo deles foi porque não resolveu a questão econômica do Brasil, que era voltada eminentemente para uma agricultura de exportação desde os tempos da colônia. Bom, o resultado dessa política econômica foi também uma crise política enorme. O Marechal Deodoro não conseguiu se manter no poder, ele tenta concentrar os poderes nas suas mãos, ele tenta inclusive uma série de medidas autoritárias, o Congresso não permite que ele acabe adotando essas políticas autoritárias, ele vai então sem nenhum tipo de apoio renunciar, dando espaço para a ascensão do seu vice-presidente da República, que é justamente o Floriano Peixoto. Bom, a política do Floriano Peixoto é uma política que vai fazer com que ele fique conhecido como o Marechal dos Punhos de Ferro, justamente porque ele se mantém no poder a qualquer custo até 1894, quando nós vamos ter aí sim a primeira eleição direta do Brasil republicano. Na verdade, o que eu acho mais interessante comentar com vocês sobre o governo do Floriano Peixoto diz respeito à Revolta da Armada. A Revolta da Armada foi uma revolta dos marinheiros, de maneira geral, no Rio de Janeiro, que queriam, de alguma forma, alegar que o Marechal Deodoro não poderia assumir o governo, já que a Constituição de 1891, ela determinava que só poderia o vice assumir o governo depois de transcorrido pelo menos metade do mandato do presidente da República, o que dariam 2 anos. O Marechal Deodoro, ele entra, depois de aproximadamente 9 meses, ele já está envolvido numa grande crise política e renuncia. Isso quer dizer que deveria haver uma nova eleição no Brasil. Mas o Floriano Peixoto, ele consegue se impor como presidente da República, ele sofre essa revolta da Armada, justamente daqueles setores que consideram o seu mandato inconstitucional, mas ele consegue se manter no poder, então, até 1994, quando nós temos a primeira eleição direta para presidente da República, que vai eleger um presidente civil. Meninos, nesse momento eu não vou ficar falando de cada um dos governos civis que o Brasil teve. A partir de agora, o que eu acho mais interessante é que a gente converse sobre as principais características políticas e as principais características econômicas desse período que fica conhecido como República Oligárquica. Vamos lá. Principais características políticas. A primeira dessas características que eu quero comentar com vocês, como vocês podem ver aí nos slides, diz respeito à chamada política dos governadores. E a política dos governadores nada mais é do que um pacto de alianças entre o poder federal, entre o poder estadual e o poder municipal. De que forma isso acontece? O presidente da República apoia determinado candidato para governador. O governador, ele apoia determinado candidato para presidente da República e, para sustentar essa relação, eles devem uma série de favores uns aos outros, como, por exemplo, os governadores, eles garantem que todos os projetos do presidente da República tenham aval em âmbito estadual. O presidente da República garante verba para os governadores, garante apoio popular dos governadores. E na base dessa política dos governadores, a gente vai ter o poder em âmbito municipal, que vai ser justamente o poder dos coronéis,
que são aqueles grandes latifundiários que têm sob seus cuidados, né, que têm sob sua tutela uma série de trabalhadores que vão manter toda essa política de eleição nas oligarquias, justamente porque estão sob o cabresto dos coronéis em âmbito municipal. Então, na verdade, o que a gente tem que pensar é que aquilo que estrutura toda essa política de alianças em âmbito federal, estadual e municipal é justamente a base, que é essa base de trabalhadores votantes e que são de alguma forma coagidos ou que são de alguma forma cooptados pelo poder do coronel que apoia essa política de governadores, tá bem? Então, esse é um dos instrumentos principais para a manutenção do poder das oligarquias. Mas vamos lá, uma coisa que eu acho muito interessante da gente analisar. E se apesar disso tudo, né, um candidato da oposição, por acaso, conseguisse ganhar as eleições? A Constituição previa um instrumento conhecido como degola das oposições. Gente, a degola da oposição, ela servia, teoricamente, para fiscalizar a eleição, ou seja, é ela que determinava se uma determinada eleição era válida ou não era válida. Bom, a partir do momento em que um candidato da oposição, por acaso, apesar de todos os instrumentos políticos contrários, era eleito, havia então essa comissão, que era uma comissão de verificação de poderes, que iria dar o aval ou não sobre essa eleição. E é claro que os candidatos de oposição sempre eram vetados a partir dessa comissão, né? Então, a gente tem aí uma política dos governadores, que é uma política de auxílio entre os três poderes para a manutenção dessas oligarquias e para a manutenção do voto nessas oligarquias. E nós temos também a degola da oposição, que é justamente a existência de uma comissão que verifica as eleições e que veta, claro, qualquer tipo de oposição que venha a ser eleita democraticamente nessa república, que, como eu disse para vocês, se pretende inicialmente como uma república democrática, mas na prática ela traz uma série de distorções políticas que fazem com que ela se caracterize como uma república oligárquica. Bom, além disso, a gente vai ter como instrumento político da manutenção do poder dessas oligarquias uma política conhecida como política do café com leite. Bom, a gente vai ter uma série de discussões políticas sobre o nome dessa política. Não é uma coisa que eu vou entrar aqui nesse momento com vocês. O que eu quero, na verdade, é que vocês saibam que a política do café com leite recebe esse nome porque o café representa o principal produto da economia paulista e o leite representa o principal produto da economia mineira. Essa política, então, é caracterizada por uma aliança entre São Paulo e Minas Gerais que se alternam na presidência da República. E como eles fazem isso? Porque são os principais currais eleitorais do Brasil nesse momento. São eles que têm o maior número de eleitores e, portanto, uma vez que São Paulo apoia Minas numa eleição, eles têm ali um grande número de eleitores, lembrando que eleitores esses que eles podem controlar o voto, justamente porque o voto é aberto através da política dos governadores e de uma série de redes de alianças, e, portanto, no Brasil, nesse momento, houve, na maior parte do tempo da República Oligárquica, uma alternância entre o presidente paulista e um presidente mineiro. Como eu disse para vocês, o que dá base para que tudo isso seja possível? Como é possível que São Paulo e Minas se alternem no poder? Como é possível que exista a política dos governadores, que é essa política, essa rede de alianças que permite a manutenção das oligarquias no poder? Tudo isso vai ser possível por uma característica especial que eu já comentei com vocês da Constituição de 1891, que é justamente o fato de que o voto é aberto. O fato de que o voto é aberto acaba gerando um fenômeno chamado de coronelismo, que também está associado ao chamado voto de cabresto, como eu coloco aí para vocês no próximo slide. Bom, o coronel, ele é uma figura forte, ele é um grande latifundiário, ele tem poderes, inclusive, de mando, porque a figura do coronel, ela se remete à figura da Guarda Nacional.
lá do período regencial, tá, gente? Depois a gente faz uma bica que vocês precisarem de mim, a gente se remete a isso e fala sobre isso no WhatsApp. Mas o que eu quero dizer é que esse coronel, ele tem um poder muito forte. Ele tem um poder muito forte em termos municipais, não apenas econômico, mas ele também tem um poder político. E como eu disse, ele tem ali uma série de agregados, uma série de trabalhadores que vão trabalhar para ele e que estão, de alguma forma, sob sua dependência. É por isso que a gente fala que o fenômeno do coronelismo, ele acaba gerando o voto de cabresto. O que é o voto de cabresto? É aquele voto do burro, né? É o burro que não consegue olhar para o lado, ou que muitas vezes não pode olhar para o lado porque está sendo coagido, ou porque está sofrendo algum tipo de violência, ou mesmo porque acredita que deve uma série de favores a esse coronel e que vota em quem esse coronel determina que ele vote. Então é muito importante que a gente compreenda que a base dessa república que se considera república oligárquica, um governo de poucos, dessa elite latifundiária brasileira, ela está justamente no voto de cabresto. Só foi possível um período tão longo da história do Brasil em que a elite esteve no poder de forma pretensamente democrática, teoricamente democrática, a partir de toda essa estrutura cuja base é o voto de cabresto. E é muito interessante porque nesse momento era necessário que os trabalhadores fossem alfabetizados. Na véspera da eleição, muitas vezes, havia aulas coletivas para que o sujeito conseguisse desenhar o próprio nome, para que ele pudesse então ser considerado alfabetizado para que votasse naquele candidato que foi determinado pelo seu coronel ou por aquele capataz do coronel, né, que vigiava toda a vontade política da região ou das várias regiões no Brasil. Pois muito bem, a partir daqui, tendo conversado um pouquinho com vocês sobre as principais características políticas da República Oligárquica, eu gostaria de mencionar para vocês algumas características de caráter econômico. A primeira dessas características vai ser, sem dúvida nenhuma, que nós mantemos aqui uma economia baseada majoritariamente na exportação do café. Já falei com vocês sobre a desmistificação da ideia de ciclos econômicos, né? A gente não pode falar que, por exemplo, houve cana-de-açúcar, só cana-de-açúcar e houve crise. Depois houve ouro, só ouro e houve crise. Na verdade, esses produtos de exportação, eles são produtos de exportação prioritários, né? Eles são o motor da nossa economia, mas eles coexistem com vários outros produtos, como a gente já discutiu em outros momentos em sala de aula. Aqui, o principal produto econômico, assim como houve ali a partir da década de 70, no segundo reinado, vai ser justamente a agroexportação do café. E a partir daí, essa elite que estava no poder era uma elite agroexportadora, era uma elite protecionista do café e vários instrumentos políticos, várias políticas econômicas foram adotadas justamente com o objetivo de manter a importância do café ou de muitas vezes salvar o café de crises geradas por uma série de motivos, inclusive por superprodução, que vocês sabem que a superprodução ela acaba gerando uma queda no preço e isso gera uma série de prejuízos. Bom, era essa elite econômica, oligárquica, rural, que estava no poder no Brasil nesse momento. Como consequência, essa oligarquia vai tomar uma série de medidas em favor dos seus interesses econômicos. A principal delas, que é muito importante, que normalmente aparece aí em alguma prova, diz respeito ao Convênio de Taubaté, em 1906. Esse foi um período de grande crise do café, gerada principalmente pela superprodução. Quando eu tenho superprodução de um produto que vai ser lançado no mercado, eu tenho desvalorização desse produto, eu tenho a queda do preço desse produto e, como consequência, eu tenho prejuízos econômicos para todos aqueles que produzem, que trabalham com esse produto. Vai ser nesse contexto, então, em que os principais
latifundiários cafeicultores do Brasil vão se reunir na cidade de Taubaté, num convênio conhecido como Convênio de Taubaté, uma convenção para discutir o que seria feito para superar aquela crise. Algumas medidas principais foram tomadas nesse momento. A primeira delas foi uma política de propaganda em relação ao café, como vamos fazer propaganda, de que maneira nós vamos chamar a atenção para o nosso produto, mas a principal delas, que eu coloco aqui para vocês e que é muito importante, é a compra do excedente do café pelos governos estaduais e depois acabou havendo um acordo pelo próprio governo federal. Então, o governo ele vai usar recursos públicos para comprar o café, tirar o café do mercado, promovendo uma política de valorização do café. A quem isso interessa? É claro que só interessa a esses grandes cafeicultores que, na verdade, compunham também a elite política do Brasil. Então, o Convênio de Taubaté, ele marca muito essa relação estreita que se deu entre os interesses públicos e os interesses privados nesse período da República Oligárquica no Brasil, já que foram utilizados recursos do Estado para superar uma crise econômica de particulares, mas esses particulares, de alguma forma, estavam diretamente ligados às políticas públicas, uma vez que compunham os principais cargos desse chamado governo oligárquico. Bom, a principal consequência do Convênio de Taubaté foi, sem dúvida nenhuma, um grande endividamento por parte dos estados e por parte do governo federal, já que eles tiveram que buscar recursos com outros países, especialmente com os Estados Unidos, para comprar esse café dos grandes cafeicultores, retirar o café do mercado, forçando uma alta nos preços, forçando uma valorização do preço desse café. Muito bem. Como eu disse para vocês, apesar do café ser, sem dúvida nenhuma, o carro-chefe da economia nacional durante a República Oligárquica, nós vamos ter também a industrialização que começa a se desenvolver, principalmente ali a partir do ano de 1910. A gente vai ter um crescimento da industrialização, em especial a partir do contexto ali da Primeira Guerra Mundial, num tipo de industrialização que nós conhecemos como industrialização de substituição de importações. O que isso quer dizer? Quer dizer que tudo aquilo ou parte daquilo que antes nós comprávamos dos países que estavam envolvidos na Primeira Guerra Mundial, Estados Unidos, Inglaterra, França, agora nós passamos a produzir alguns produtos e isso acaba dando um incentivo ao processo de industrialização no Brasil. Mas eu gostaria de falar uma coisa muito cuidadosa sobre esse processo de industrialização. Como eu já tinha falado lá no final do Segundo Reinado, na Era Mauá, esse processo de industrialização não é uma política de Estado no Brasil nesse momento. O Estado brasileiro ele só vai tomar para si a responsabilidade do processo de industrialização a partir de 1930 com Getúlio Vargas. Portanto, esse processo de industrialização que se dá no contexto da Primeira Guerra Mundial, ele vai ser muitas vezes de iniciativa